Legal. Pastor Mário Simões, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus, Rafael. Legal. Obrigado por estar participando desse projeto, obrigado por aceitar o convite. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. A sua palestra, tenho certeza que o pessoal também curtiu muito. Muita Legal. informação importante ali que o pessoal pode utilizar nas igrejas, né, nessa parte de comunicação. E agora a gente vai para uma parte que é de perguntas. Né? A gente não vai estar ao vivo com você, porque você teve um compromisso, né, hoje, infelizmente, mas a gente vai ter outra oportunidade para fazer um hangout ao vivo com o pessoal. Mas eu tenho algumas perguntas aqui, pastor, e queria saber se a gente já pode iniciar, se você quer iniciar falando alguma coisa antes. Não, primeiro é um privilégio estar aqui com você, Rafael, e nesse projeto tão especial, e eu fico feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tantas pessoas tão importantes, tão especiais, tão conhecidos e tão influentes nessa área de comunicação, de tecnologia. Então, primeiro, parabéns a você pela iniciativa. Eu estou aqui para servi-lo, ser o terceiro na vida de vocês. Amém, obrigado. Vamos nessa, então. Primeira pergunta, pastor. Como você começou a se interessar pelo tema de comunicação? Bom, eu já venho de uma família de comunicadores, né? Meu pai, sendo pastor, comunicador, ele trabalhou na primeira rádio evangélica no Brasil, a Rádio PRA7, em Ribeirão Preto, 1950 e poucos, aí, 1900 Guaraná com rolha, né? Bem mais... meu avô também foi um grande comunicador, fundador da Abrase, Associação Brasileira de Evangelização, que depois tornou-se a Comev, né, mais conhecida como Comev, e depois sempre envolvido na área de dublagem, de interpretação, e eu mais para frente estudei jornalismo, comunicação, então sempre desde garoto eu curtia demais e curto demais isso. Me lembro até hoje, Rafael, quando eu sentava com meu irmão com um gravador cassete, de áudio cassete, a gente gravava, era locutor de rádio e gravava efeitos sonoros e inventava historinhas. Então a gente sempre teve essa veia de criação, de comunicação, e eu amo, tenho paixão. Creio que é uma das ferramentas mais importantes hoje em dia para nós comunicarmos uma mensagem e que ela chegue ao público final, né? Legal, ótimo. Bom, vamos lá. Temos mais outra pergunta aqui, pastor, né? Como e quando você começou a ensinar sobre tecnologia na comunicação? Eu, há mais de 15 anos atrás, eu fiz um curso, participei do Instituto Haggai, um treinamento avançado, de liderança avançada lá no Havaí, em Maui. Um lugar feio para você aprender, né? E tive essa oportunidade de participar lá. E lá eu tive uma das matérias foi audiovisual e tecnologia na comunicação. E eu fiquei super desafiado com aquela matéria. E aprendi muitas coisas que eu precisava melhorar a minha comunicação. E para minha surpresa, eu comecei a colocar aquilo em prática, especialmente o uso de PowerPoint na pregação, né, como pastor, como pregador. E isso elevou meu nível de comunicação para um outro nível, muito mais influente. Entendi. 2 anos depois, eu recebi um convite para participar num workshop de docentes internacionais, e desde 2002, então já há 14 anos, eu tenho ensinado essa matéria, sou o professor hoje mais experiente nessa área, e tenho tido o privilégio de viajar, já estive no Havaí, já estive várias vezes, mais de 15 vezes no Havaí, estive em Singapura, ensinando líderes como usar a ferramenta da tecnologia na comunicação, além de recursos audiovisuais como o PowerPoint, né, como o Keynote, o Prezi e muitos outros, mas também usando ferramentas como teatro, como uma garrafinha de água, como eu usei, terminei a palestra, enfim, usando coisas para que elas sejam utensílios para que as pessoas possam enxergar e ver e compreender um pouco mais o conteúdo que você quer ministrar. Entendi. Eu tenho comentado muito com o pessoal, até ontem mesmo eu dei ênfase, falei hoje também, que você ia falar na sua palestra o como, né?
antes do porquê. Não, é o porquê antes do como, eu estou confundindo. Exatamente. Aqui no Congresso a gente está explicando muito o como fazer, o como implementar novas tecnologias. E eu queria que você falasse um pouco da importância de saber o porquê, né? Porquê antes do como, isso é muito legal. Eu ensino, a aula que eu ensinei hoje, um pouco mais explicando o porquê. Eu aprendi que uma vez que você sabe o porquê, o como é uma consequência, você vai atrás. Por exemplo, eu falo para os pastores, por que vocês não usam um PowerPoint nas suas mensagens? Né? Eles falam, mas eu não sei por quê. Mas uma vez que eles entendem que a comunicação deles, as pessoas vão entender mais, e as pessoas vão lembrar mais daquilo que foi ensinado, então aí eles vão aprender como fazer o bendito do PowerPoint, né? Ou passar para outra pessoa fazer, mas ele vai começar a ensinar a pregar usando aquela ferramenta. Então, extremamente importante nós entendermos isso. Uma história que eu uso para explicar o como, imagina se eu tivesse aqui e colocasse aqui num palco uma viga de mais ou menos uns 10 metros de comprimento, uns 30 centímetros de largura, e eu levasse essa viga aí a uma altura de 50 centímetros. Quantas pessoas, né, que estão nos assistindo aqui cruzariam de um lado ao outro dessa viga, 50 centímetros de altura? Quantos fariam isso por R$50? A maioria das pessoas, lógico, o risco é pouco, cruzariam de um lado ao outro. Pois bem, vamos agora dar uma turbinada na pressão aqui. Vamos botar essa mesma viga no topo de 2 edifícios, né? 2 edifícios de 100 metros de altura, uma ponta da outra do edifício, e está essa viga. Quantos agora cruzariam de um lado ao outro dessa viga por R$50? A maioria não. Sim. Ou talvez por R$500, por R$1.000, 10 mil, sei lá, 500 mil, 1 milhão. A maioria das pessoas não faria isso, né? Mas vamos dizer que você convidou seus familiares, estão no outro lado do prédio, no outro edifício, para ver esse ato heróico de você cruzar essa viga sem corda de segurança, sem nada. E eles estão lá esperando você está mudando de ideia, você não quer fazer, mas de repente, o prédio de lá começa a pegar fogo. E aí as escadas são bloqueadas, os elevadores são travados, e a única maneira dos seus familiares serem salvos é você cruzar aquela viga até o outro lado e trazê-los de volta em segurança. A pergunta é a seguinte: quantos agora cruzariam essa viga até o outro lado? A resposta é, creio que a maioria. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o que mudou, Rafael? O que mudou, querido ouvinte? O que mudou? O que mudou foi a razão, foi a motivação. O que mudou foi o porquê. Entendi. E uma vez que a gente entende o porquê, e na realidade, hoje existem muitas pessoas do outro lado, no outro prédio, que o futuro deles depende. O futuro deles está em jogo. Depende de nós cruzarmos essa viga até o outro lado, para salvarmos essas pessoas. E a gente faz isso através de uma boa comunicação. Uau! Eu tive a oportunidade de, nesse último domingo, participar de uma palestra sua, e eu vi a forma que você utilizou a comunicação através de audiovisual, e realmente é diferente. É diferente. Eu estou impactado até agora. Eu precisava ouvir aquela palestra, foi muito boa. Então, muito bom poder participar disso. Não só é diferente, mas como ela faz a diferença, é mais importante, né? Se é diferente, muitos são, mas o objetivo é você usar aquilo que é diferente. Ela faz a diferença. Verdade. Bom, vamos lá. Explique mais sobre o aprendizado através do audiovisual, pastor. Um pouquinho mais sobre isso. Esse tema de audiovisual impactou a minha vida, porque eu descobri aquela estatística que eu falei no meio da palestra, né, que as pessoas aprendem 11% através daquilo que elas ouvem. Só 11%. Puxa, quando eu vi isso, eu fiquei chocado. Né? Só 11%.
Mas as pessoas aprendem 83% quando elas veem algo, né? Então, a parte visual no aprendizado é extraordinária. Foi, na realidade, a maneira que nós aprendemos, né? Sim. A andar. Né? A maneira que a gente aprendeu a andar foi vendo os nossos pais andando, né? Verdade. E as pessoas, então, é possível. E todo o nosso processo de ensino, nós vimos, ouvimos, né? E aprendemos e colocamos em prática. Então, a hora que você junta o áudio e o vídeo, o audiovisual, você tem 94% de aprendizado quando os dois caminham juntos. E o nosso grande desafio é, como comunicadores, especialmente na igreja, e hoje vivemos uma geração multimídia, né? Quer dizer, o mundo hoje é telefone, é YouTube, é internet, o mundo é muito visual. Sim, verdade. E quando chega na igreja, tem um púlpito e um microfone. E as pessoas acham que, você tem, os pastores vão dizer agora, vocês têm que me aguentar por 1 hora. Mas, puxa, tem tantos recursos, tantas coisas que podem ser usadas no processo de comunicação que vão enriquecer a mensagem e fazer com que as pessoas entendam melhor, né? Aquela frase que eu falei que uma foto, uma figura, fala mais ou vale mais do que 1000 palavras. Sim. Né? Então, a maioria das pessoas concordam com isso. Mas, quando se trata da vez delas comunicarem, nós somos os mestres das 1000 palavras. A gente volta ao default, o básico de falar, esperando que as pessoas entendam. Então, nós precisamos sim falar, mas precisamos agregar e pensar de maneiras criativas, usando recursos audiovisuais para que as pessoas entendam mais aquela mensagem que nós estamos comunicando. Então, isso é maravilhoso. Por isso que eu chamei essa palestra, né, de comunicação sensacional. Ou seja, usando esses 5 sentidos, né, que Deus nos deu, para que a gente impacte as pessoas e isso faça toda a diferença na vida delas. Verdade. E se você for ver bem, a maioria das igrejas no Brasil, os pastores não utilizam nada, utilizam 0 desse recurso, né? E eu espero... É uma pena. E eu não sei, o que você acha que é realmente um problema cultural? Eles aprenderam assim, eles nunca foram ensinados dessa forma. Como que você vê isso? É a cultura do Brasil mesmo, pastor? Eu acho que é a maneira que as pessoas foram ensinadas, e aquela famosa desculpa, nós sempre fizemos assim. Entendi. Mas isso não pode ser desculpa, porque o mundo de hoje é diferente do mundo há 40, 50 anos atrás. Sim, verdade. Anos atrás não existia rádio, não existia televisão, não existia internet. Agora essas coisas chegaram, essas coisas estão do nosso meio hoje. E eu sempre me lembro da palavra de Paulo, que ele disse, eu fiz tudo para com todos, né? Usei todos os meios possíveis para salvar alguns. Bom, se ele usou todos os meios, isso quer dizer que nós também precisamos usar os meios disponíveis. Se Paulo estivesse vivendo aqui hoje, com certeza ele teria um site, paul.com ou paulo.com, né? E ele, inclusive, Paulo foi um grande inovador na mídia no passado, porque ele usava a mídia mais avançada de publicação em massa que existia na época, que eram as cartas. Sim. E ele escrevia as cartas para as igrejas. E tanto que numa das cartas ele diz assim, olha, eu quero que vocês leiam essa carta e vocês passem essa carta para as outras igrejas lerem. Ele falou, eu não vou ficar mandando carta para todo mundo, vocês leiam e passem para os outros. Isso foi, hoje seria, olha, vejam esse DVD, assistam, e depois passe esse DVD para os outros irmãos, para eles assistirem. Então, ele tinha esse conceito, essa preocupação de usar meios para alcançar mais pessoas. E nós, hoje, precisamos pensar, graças a Deus por essa iniciativa sua, pelo CONTEP, de desafiar as igrejas a subirem, elevarem o seu nível de comunicação, comunicar mais internamente para os membros, sim, e usar meios para alcançar mais pessoas daqueles que estão fora.
Pastor, eu tenho um filho de 4 anos e ele manuseia o iPad e o iPhone talvez melhor do que eu. Então, esse pessoalzinho que está chegando, essas crianças de agora, eles já têm uma familiaridade muito grande com a tecnologia. Então, é muito importante que os novos pastores, os pastores de amanhã também, tenham essa mudança, porque a audiência vai ser mais, como se diz, eles vão entender mais ainda através de recurso audiovisual do que nós. Então, isso vai exigir cada vez mais no futuro que a igreja se adapte, mude essa forma de comunicação, né? É nossa responsabilidade fazer isso. Uma coisa que nós não podemos mudar é a mensagem. Sim. Isso ela é imutável. Porém, uma coisa que nós precisamos constantemente mudar são os meios. Legal. Então, os meios, o mundo evolui, tecnologia evolui, nós temos que usar os meios que estão disponíveis. E se nós não fizermos isso, nós não estamos fazendo jus ao Evangelho. Verdade. Que merece o nosso melhor, a nossa qualidade, excelência, de usarmos o que há de melhor hoje no mundo. Nós temos que fazer isso, em resposta ao chamado de Deus às nossas vidas. Amém. Muito bom. Vamos aqui para uma próxima pergunta, pastor. Queria que você comentasse mais sobre esse assunto aqui. Como é interessante pensar como Deus usa os 5 sentidos para se comunicar com as pessoas. Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso? É impressionante, né? Porque os versículos alguns que eu mencionei, que Deus fala, que Deus vê, que Deus ouve, que Deus sente, que Deus toca, né? Todos esses 5 sentidos nós vemos na pessoa de Deus. E por que Deus criou esses sentidos e nos criou dessa maneira? Para que nós usemos os nossos 5 sentidos para nos comunicarmos com Deus, para primeiro conhecermos a Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. E não só isso, né? Como também nós nos comunicamos com as pessoas. Então, nós temos que pensar na comunicação, uma comunicação usando esses sentidos. Tanto que eu propus aí esse conceito progressivo dos sentidos, né, uma ideia, um conceito meu que desenvolvi nesses anos, que é justamente esse: quanto mais eu ouço, mais eu quero ver. Quanto mais eu vejo, mais eu quero tocar. Quanto mais eu toco, mais eu quero cheirar. Quanto mais eu cheiro, mais eu quero provar. E quanto mais eu provo, mais eu quero. Então, o mundo usa isso, os exemplos que eu falei lá do carro, né, dos homens, do vestido das mulheres. O mundo usa esse processo dos sentidos para comunicar, para vender produtos. Quanto mais nós que temos uma mensagem transformadora que pode mudar a vida das pessoas, nós temos que usar esses sentidos, né, para que a gente possa impactar a vida das pessoas. Uma coisa que eu não contei na história, mas é um fato verídico que eu experimentei e presenciei uns anos atrás, foi chegando no aeroporto de Singapura, depois de uma longa viagem, né, quase 20 e tantas horas de viagem, quando estava entrando ali para passar pela imigração, e aí você apresenta o passaporte, e aí do lado do balcão onde estava o oficial daquele país, havia uma tigelinha com balinhas, né? E na primeira ida eu nem mexi naquilo e tal, eu falei, sei lá, para que é isso, né? Assim, pagar, sei lá o quê. E aí na próxima viagem eu tomei conta e falei, mas por que essa cumbuquinha com essas balinhas? Eu falei, não, é para vocês, é de graça, é só para você comer essa balinha agora, né? E eu pensei, puxa, um país, né, que se importa com as pessoas que estão chegando, e eles estão dizendo, olha, a gente quer que essa experiência de entrada no nosso país seja agradável, que seja doce, uma experiência doce. Porque na maioria das vezes uma entrada num país, aquele processo de imigração, é um processo tedioso, de muito cansaço, ficando de pé, muita pressão. E ali não, em Singapura, eles estão dizendo, olha, coma essa balinha aqui e que essa entrada no país seja uma experiência doce e agradável.
Puxa, se um país faz isso, quanto mais nós nas nossas igrejas, por que a gente não oferece ali? É verdade. Antes que chega uma balinha, um chocolatinho, né? É você usar uma maneira tão sutil de você dizer para a pessoa, puxa, você é muito bem-vinda. Está aqui um presentinho para você, não é nada, não custa nada fazer uma coisa dessa. E isso, as pessoas ficam sensibilizadas com uma coisinha dessa, né? Eu li a história, inclusive, Rafael, de um taxista, que o diferencial dele, no táxi dele, é que ele oferecia, tinha um bulizinho de café, quentinho, e o cafezinho, um copinho, a pessoa ela podia pegar o quanto ela quisesse, o passageiro, e outro que colocava ali um saquinho de balas. Quer dizer, é um diferencial. Sim. Então, a gente deve usar algumas coisas assim para adoçar essa experiência, talvez para um novo convertido chegando numa igreja, né? Verdade. Que eu faço, quem são eles? E o cara já chega com um chocolate, com uma balinha, com um cafezinho. Esse pessoal é legal, né? Eu gostei desse ambiente, eu vou ficar para ouvir a mensagem. Aí a coisa acontece. Sabe, pastor, tem um dos palestrantes, que é o pastor Joey Santos, ele é dos Estados Unidos, e ele vai palestrar amanhã. Ele fala que na igreja dele eles têm algo que chama experiência com Deus, eles chamam de experiência com Deus. E ele diz que essa experiência com Deus começa no estacionamento. Quando o manobrista orienta, manobrar, olha, e dá as boas-vindas lá no estacionamento. Então, eu acho isso incrível. E é mais ou menos isso que você está falando. A gente precisa recepcionar bem, que seja um diferencial, que a pessoa sinta à vontade, né? Claro. Muita gente pensa que começa lá dentro no culto, né? Não, é todo um processo, é uma visão muito mais ampla, né? Eu acho isso fantástico. Claro. Mas legal. Novamente, uma vez você sabe o porquê. Uma vez você sabe o porquê, o como, aí você vai viajar, vai ser criativo. Criativa que vai... Como é que a gente vai fazer, né? Mas a gente tem que começar com o porquê. Tem um amigo meu do Canadá, o Bruno, que ele falou, Rafael, eu fui visitar uma igreja, ele foi visitar a Elevation Church, e tinha uma vaga exclusiva na frente da igreja para os novos visitantes. Aquilo encantou ele, de uma forma, e ele falou, Rafael, na semana seguinte eles ligaram para mim, se eu tinha gostado da experiência de culto, e mandaram para mim pelo correio um livro de presente. Ele se sentiu ali tão feliz com tudo aquilo. Legal, né? E ele frequenta a igreja hoje, até hoje ele está lá, né? Frequentando a igreja também. Ótimo. Legal, a gente tem muito que aprender. Vamos lá, pastor, mais uma pergunta aqui. Por que a comunicação deve ter sentido? Fazer sentido e ser sentida pelas pessoas? É boa. Esse é o meu desafio no final falando de uma comunicação sensacional, né? Ela tem que ter sentido. Primeiro é direção. Certo. Você, ao comunicar, ou o pastor, ou a igreja que quer, ou a instituição, né, uma organização, ela tem que saber qual o propósito daquela comunicação, qual o público-alvo que ela quer alcançar, qual o objetivo que ela quer alcançar naquela comunicação. Então ela tem que ter, primeiro, ter esse sentido de direção. Segundo, ela tem que fazer sentido. Agora, não é direção, agora fazer sentido é razão. Certo. As pessoas precisam entender. As mensagens, elas têm que ser impactantes e as pessoas têm que entender. Eu me lembro, quando era garoto, de ouvir falar de um pastor que ele era tão eloquente e tão erudito que alguém dizia assim, puxa, para ver uma mensagem dele você tem que ter 2 livros na mão, a Bíblia de um lado e um dicionário no outro. Ou seja, ele falava tão difícil que as pessoas não entendiam, mas era bonito, palavra eloquente, do reverendo, doutor. Mas, e aí quando você exprimia aquilo em coisas práticas, as pessoas não entendiam. Entendi. É preferível você pregar uma mensagem com uma aplicação prática, que as pessoas saiam dali assim, puxa, eu entendi que o que Deus quer que eu faça é isso, uma coisa que eu vou fazer. O Andy Stanley, um dos grandes pregadores hoje em dia, ele fala isso. Qual é uma aplicação que você vai sair daqui e vai botar em prática essa semana? Já valeu a mensagem.
né, do que fazer 10 pontos, 15 pontos. Eu lembro uma vez uma mensagem no começo do meu ministério, eu falei 17 pontos, cara, que loucura. Eu tava fazer uma minissérie, né, hoje eu prego assim 1 ponto, 2 pontos, 1, 2, 3 princípios e acabou. O que passa de 5 pontos é muito mais do que você pode reter. Então, é essa simplicidade. Então, a mensagem tem que fazer, apela e lá tem que fazer sentido a razão. E, por último, ela precisa ser sentida, né? Estou falando agora da emoção, da alma, do sentimento, de você ter na sua mensagem, na sua comunicação, coisas que apelem para os sentimentos, né? E aquilo que, quanto mais emoção as pessoas sentirem, mais a mente vai marcar e vai gravar aquela mensagem na nossa alma, na nossa mente. Então, de você, por isso, da importância de boas histórias, sim, ilustrações, de você, em alguns momentos, colocar alguma história sua, pessoal, de como você passou por uma luta, uma dificuldade. Na mensagem que você estava, né, nessa semana que você ouviu, que eu compartilhei as nossas lutas, né, dos outonos que nós passamos, outonos de perda, né? Outono em inglês quer dizer fall, é quando as folhas caem. E nós tivemos perdas, foram perdas de amigos, de relacionamentos, perdas financeiras, né? E abri meu coração e compartilhei isso com aqueles que estavam lá, e as pessoas precisam ver, puxa, ele também é humano, sim, ele também, né? Porque as pessoas acham que os pastores e líderes, eles são super-homem, que vai abrir o peito assim, tá um S de super-pastor, super-homem, né? Mulher Maravilha. Mas nós passamos por essas lutas, né? Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, a gente passa, mas é como nós superamos aquilo, né? E como a gente aprendeu de Deus, como é que nós passamos, e aí que haja aquele encorajamento na vida das pessoas. Então, a mensagem, ela precisa também ser sentida. E todas as vezes, antes de pregar, e quando minha esposa está junto, a Priscila, ela chega no meu ouvido e fala assim, amor, fale pro coração. Fale pro coração das pessoas. Porque às vezes a gente está tão preparado, né? Uma mensagem, 1, 2, 3, 4, esse ponto, aquilo, tá pensando, mas fale aos corações das pessoas, né? Isso você sim usar a razão, mas também você comunicar ao coração das pessoas, se colocar até muitas vezes numa posição vulnerável, mas deixar a graça de Deus, o poder de Deus agir, né, em você e através de você. Então eu creio que essa frase, que a sua comunicação ou o seu ensino tem que ter sentido, tem que fazer sentido, tem que ser sentido pelas pessoas. É uma frase minha, eu acho que ela é super importante para todos nos dias de hoje. Faz sentido? Sem dúvida, muito sentido. Legal. Pastor, vamos aqui para mais uma pergunta. Uhum. Eu já quero emendar inclusive a finalização da nossa conversa, que nosso tempo está acabando. Você tem alguma história ou palavra final para encerrarmos essa entrevista? Mas antes dessa pergunta, você encerra a sua palestra falando sobre use o que você tem, e eu queria que você falasse por que isso é importante. E após essa resposta, se você puder já também falar um pouco do seu livro, do seu material, dos contatos. Tá bom. Já emendamos tudo, já. Né? Eu usei a ilustração lá da garrafinha de água, né, do copo meio cheio, meio vazio, né? Certo. E eu acho que hoje em dia muitas pessoas ficam assim assustadas com tanta tecnologia, tantas ferramentas, e a tendência nossa, a gente rejeita tudo aquilo que a gente não conhece. Verdade. E a questão é isso. Por exemplo, quando eu ouvi falar, a primeira vez que vi um palestrante usando um PowerPoint, né, no passado era retroprojetor, né? Sim. Todos usavam as lâminas do retroprojetor. E aqui eles começaram a inovar, e a imagem colorida, falei, nossa, as letrinhas caindo, virando, falei, poxa, que coisa maravilhosa. E o que me assustou é que eu tinha na minha máquina
o software do PowerPoint. Só que eu tinha medo de ligar o PowerPoint. E até que um dia alguém me ensinou e eu aprendi as coisas básicas e comecei a fuçar, comecei a aprender. Hoje eu dou aula sobre isso, ensino as pessoas como montarem apresentações profissionais, apresentações para igrejas, enfim. Hoje faz parte da minha vida isso. Mas a questão era, eu tinha, mas não usava. Então Deus nunca vai cobrar de nós uma coisa que nós não temos, mas Ele vai cobrar de nós aquilo que nós temos, e se nós não usamos, nós fomos servos maus, né? Usando a parábola lá dos talentos, né? Sim. Porque ele deu o talento para um de acordo com a capacidade de um, dois, outro era 1, 2, 5, e eles multiplicaram isso, né? Menos aquele de um. Então, use o que você tem, né? Eu tenho dito isso. Qual a habilidade, o talento, o dom, o conhecimento que você tem, que você pode usar. Talvez você diga assim, poxa, mas eu não tenho uma câmera Full HD, mas você tem uma câmerazinha VHS, use, né? Eu não tenho um Mac, não tenho, você tem um computador, você tem um PowerPoint, use isso, comece a ver aquilo, faça um inventário daquilo que você tem. Comece a usar o que você tem, e como a Bíblia diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Quando você é fiel no pouco, Deus vai te abençoar. Eu não tinha nem laptop na época. Isso é uma ótima ferramenta. Anos depois, eu investi todo o dinheiro que eu tinha, comprei um Sony Vaio, foi caro, $1.500, um absurdo. Nossa, eu lembro. Sony Vaio. E aí, quando a minha esposa viu aquilo em casa, falou, amor, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pois você lembra daquela nossa economia e tal? Ela está aqui, está aqui, meu amor, em forma, né? E aí depois ela entendeu, porque alguns anos depois ela começou a dar aulas, e sabe qual foi o computador que ela usou? Aquele Sony Vaio. Então, é você usar o que você tem. Você que está me ouvindo aqui, use o que você tem. Comece usando um pouco e vai crescendo, e desafie outras pessoas a se unirem em você nesse projeto. E talvez uma história para terminar, antes de passar alguns contatos, é a história, que eu adoro essa história, Rafael, a história de que há muitos anos atrás houve uma competição do melhor bolo do mundo. Certo. E aí eles trouxeram cozinheiros aí de hotéis, de restaurantes do mundo inteiro ali em Nova York, e fizeram então uns 2, 3 dias de degustação e tal, e aí o bolo lá do francês, o Jean-Pierre, ganhou o melhor bolo do mundo. E aí, na hora que eles trouxeram um garçom que estava aí com aquela luva branca, aqueles pratos de porcelana, os talheres de ouro, e foi servir as pessoas, né? Quantos aqui gostariam de provar esse melhor bolo do mundo? Claro, né? Todo mundo estava ali. E naquela hora que ele foi cortar o bolo para dar para uma pessoa sentada ali na primeira fileira, abriu-se a porta lá do auditório e entrou ali um mecânico, todo suado, sujo, com muita fome, viu aquele bolo que ia ser oferecido, o mecânico foi lá na frente com a mão cheia de graxa, tacou a mão no bolo e ia dar uma mordida, e alguém falou, cara, isso não é para você, isso é para ele. E o mecânico falou assim, poxa, me perdoe, e ele pegou com as mãos cheias de graxa e ofereceu então o bolo para aquela pessoa, e a pessoa não quis comer o bolo. Mas era o melhor bolo do mundo. O que aconteceu? Na realidade, a apresentação daquele bolo, a entrega daquele bolo foi comprometida. Há mais de 2000 anos, o Deus tem ganho como o melhor confeiteiro do mundo. Ele preparou o melhor bolo do mundo. Ele tem ganho em todos os países do mundo, todos os anos, essa competição. Deus sempre se encarregou de colocar os melhores ingredientes, de dar o seu melhor nesse bolo, que é o Evangelho. E Ele nos deu a responsabilidade, o privilégio de entregarmos esse bolo às pessoas. É nossa responsabilidade fazermos o nosso melhor como comunicadores para apresentarmos esse bolo da maneira mais criativa, da melhor maneira possível.
E quando nós fizermos isso, as pessoas vão provar e ver que o Senhor é bom. Essa é a nossa responsabilidade, levar esse bolo a milhares e milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Muito bom. Nossa, muito bom mesmo, pastor. Olha, você pode me convidar mais vezes para ir mais palestras suas, viu? Porque eu gostei muito. Muito prazer, estou aqui para isso. Eu fui realmente impactado, pastor. O Espírito Santo falou muito comigo através da sua vida no domingo. E eu espero que, você vai falar agora um pouquinho do trabalho, espero que o pessoal possa ir atrás desse material, você explica como que o pessoal pode ter, que eu particularmente recomendo. E eu vou, assim que terminar o congresso, eu vou iniciar a leitura dos livros que eu comprei esse ano. Tá joia. As pessoas podem entrar em contato comigo, eu sou autor já de 5 livros, As 4 Estações da Vida, Eu Sou o Terceiro, Meu Trabalho e Meu Ministério, Segredos do Sucesso no Casamento, e o último, mais recente, Desistir Não é Opção. Você pode ter acesso a todos esses livros pelo meu site www.mariosimões.com. É simples, mariosimões.com. Não é BR, é com. É com, legal. E lá você tem acesso a todos esses livros, você tem ali alguns vídeos que você pode assistir. Se você tem interesse, né, de fazer um curso, trazer essas ministrações para a sua igreja, você tem interesse... Enfim, eu sou o seu terceiro, eu explico esse conceito, né, inclusive dessa famosa pulseira do eu sou o terceiro. Eu quero ser o terceiro na vida de milhares de pessoas, para que eles cumpram o seu propósito de vida e juntos possamos impactar e mudar a nossa nação do Brasil. Então, vai lá, entre em contato comigo, tem um e-mail lá que você pode preencher e eu estou à sua disposição para falar nas igrejas, seminários, encontros de casais, encontros de liderança, seminário de comunicação, enfim. Eu não tenho muitas habilidades, mas as poucas que eu tenho, eu quero disponibilizar para esses meus amados irmãos e queridos. Então é isso aí. Espero conhecer todo mundo em breve. Em breve. Ano que vem eu já posso até te fazer... Obrigado pela oportunidade. E estou junto com você, seu parceiro aqui, viu, querido? Muito obrigado por acreditar no projeto. Tenho certeza que ano que vem, no Contep ao Vivo, você vai ter a oportunidade de conhecer esse pessoal. Já fica aqui o meu convite, tá? Para que você seja um dos preletores. Vai ser uma bênção ter você conosco lá participando deste evento. E, pastor, muito obrigado. É muito especial a sua participação no Contep. Fiquei muito feliz com a sua participação, com todo esse conteúdo riquíssimo que você pôde compartilhar conosco. Eu tenho certeza que foi uma bênção na vida do pessoal que assistiu e eles vão aplicar isso na igreja para que a gente amplie, expanda o reino de Deus na Terra. Isso aí. Tá bom? E olha, vamos marcar depois um hangout ao vivo, uma outra oportunidade logo após o congresso, para a gente bater um papo com esse pessoal em outros assuntos interessantes também. Vai ser um prazer ter você conosco, para que eles possam enviar também algumas perguntas e interagir ao vivo com a gente. Tá joia. Posso fazer uma oração para a gente terminar aqui? Amém, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo com o Rafael. Quero agradecer a Ti pela vida dele, sua iniciativa, os sonhos que o Senhor tem dado a ele. Obrigado pela realidade deste primeiro Contep, que ele seja o primeiro de muitos, que milhares de pessoas possam ser abençoadas através desse projeto. Abençoe a vida de todos aqueles que estão juntos, que estão participando, colaborando, aprendendo, ensinando, e que isso venha fazer diferença em nossas vidas, que usemos aquilo que nós temos e que sejamos comunicadores sensacionais. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. De Jesus. Amém. Pastor, um forte abraço. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Igualmente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.